Jogaram na nossa roda de análise o primeiro assunto temático, a questão da mulher. Ponto fraco do presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou ao estúdio da SBT já com uma estratégia muito bem clara que ele não fez questão nenhuma de esconder. No primeiro microfone que lhe foi apresentado, ele já começou a dizer: mulher, Auxílio Brasília, mulher, Auxílio Brasil, mulher, Auxílio Brasil. Em que medida... Né? Bom, e Lula, mas como nós estamos falando agora da questão da mulher, eu estou focando ali. Sim. Em que medida ele soube trazer isso? De que maneira você disse? Se ele foi eficaz em tentar superar esse que é evidentemente, como você mesmo mencionou, um calcanhar de Aquiles dele. Vac, eu penso que em parte das respostas, das dificuldades que o presidente Jair Bolsonaro tem, ele responde parcialmente. E eu posso ousar dizer que ele mente. Quando você fala de orçamento secreto, e que o orçamento secreto não é responsabilidade minha, é compartilhado com o Congresso, o orçamento é do Congresso, não tem nada a ver com isso. Isso... Ótimo, eu sou grato por você mencionar isso, que é outro tema que está enorme aqui na minha lista, tá? Eu vou ser germânico aqui. Sim, tá? sim. Eu, germanicamente vou dizer, vamos concentrar primeiro aqui na questão da mulher, depois nós estamos nesse ponto que você mencionou. Posso pegar a palavra de novo? Claro. Né? Mulher tem um lugar de fala aqui. Ainda mais sozinha na roda. Ainda mais sozinha na roda. Você não já pensou o malho que a gente ia levar, né? Eu acho que Bolsonaro, diferente do outro debate, quando ele falou da mulher, ele foi mais calmo, mais centrado. E ele focou ali nas propostas, ele conseguiu dar um outro tom. Eu não sei como é que vai ser visto, e aí peço a ajuda do Guilherme e do Felipe, o Padre Kelmo. Porque ficou absolutamente claro para todo mundo que estava assistindo a linha auxiliar que ele era de Bolsonaro. E ele assume uma postura muito antagonista da Simone para o lado negativo. Então, será que isso de alguma forma é transferido para a conta do Bolsonaro? Não sei. Bolsonaro sozinho, ele se saiu melhor do que das outras vezes. Só pontuando que as outras vezes foi um desastre. Felipe, Guilherme. Felipe, eu vou falar então um pouquinho. Eu acho que é interessante dizer o seguinte. Com a entrada do Padre Kelmon, né, no debate, o Bolsonaro ficou, digamos assim, menos radical em relação às mulheres, né? Porque se a gente fosse pensar, o Padre Kelmon foi muito mais incisivo nessa questão do aborto, de questões mais progressistas para as mulheres. Então, na comparação, né, na hora que a gente olha, o presidente Bolsonaro fica um pouco mais palatável. Agora, se isso vai ter impacto mesmo, né, vai conseguir impactar, a gente tem que esperar um pouquinho mais nas pesquisas. E as pessoas não associam os dois. Apesar da associação clara que a gente vê. Isso é interessante, porque você está falando uma coisa muito contundente, que eu vou fazer a pergunta, então, como provocação ao Felipe. No fundo, o que o Guilherme está dizendo é que o Bolsonaro ganha um perfil através do contraste. Através do contraste com um sujeito que diz coisas de tal forma, digamos, ásperas, truculentas, inaceitáveis para grande parte do público feminino, que aí o Bolsonaro parece um cidadão com um outro perfil, é isso? Vac, eu costumo dizer em sala de aula que eleição não é sobre os candidatos que nós gostaríamos, é sobre os candidatos que nós temos. E eleição é sempre uma comparação. E o debate é a única oportunidade que a gente tem de ver todos os candidatos sobre as mesmas regras, com o mesmo tempo, fazendo algo que é fundamental para um presidente, tomando decisões rápidas sob pressão. Por isso que o debate é tão importante e por isso que a CNN nesse poll, eu repito, está de parabéns, né, por organizar esse debate. O Bolsonaro se utiliza do perfil desse novato, que pelos dados que a gente trouxe ao longo do debate não foi bem, né? Quando a gente olha para a média das menções positivas, ele está ali na lanterninha, né? Quer dizer, esse perfil não funcionou, para ele pelo menos, mas ajudou ao presidente Bolsonaro na estratégia de ser um candidato que pareça mais moderado. Sobre as mulheres, Raquel, eu vou ser também muito enfático em relação a isso. Em todas as qualitativas que a Quest tem conduzido ao longo dessa campanha, fica muito claro para a gente que a densidade da rejeição de Bolsonaro nesse grupo, eu acredito, aí faltando uma semana, né, pouco mais de uma semana para o 2 de outubro, para o dia da votação,
é quase intransponível, Raquel, porque ela foi se criando ao longo da pandemia e foi se consolidando com as posições que o presidente teve em relação a esse episódio do imbrochável. Então, me parece que mesmo sendo mais moderado, eu acho que isso foi bom para ele, o padre acabou fazendo o Bolsonaro ser, né, mais moderado, isso não resolve o problema que ele tem que resolver, que é diminuir essa rejeição entre as mulheres.